Qual foi o real motivo da desistência do João Fonseca e da equipe do João do Masters 1000 de Xangai, que era para iniciar aí na quarta-feira, na verdade vai iniciar na quarta-feira, mas sem o João Fonseca, uma notícia que caiu até como uma bomba para muitos torcedores brasileiros, ninguém entendendo o porquê que o João tinha desistido do torneio, se estava tudo certo para ele jogar. E a gente no vídeo de hoje vai trazer algumas coisas importantes que talvez tenham sido levadas em conta para que o João desistisse do Masters 1000 de Xangai e estendesse para mais um torneio após a gira europeia de quadras dura indoor. Então no vídeo de hoje a gente enumerou aí 3 pontos importantes que podem ter sido levados em consideração para tomar essa decisão, que foi uma decisão polêmica, até acho que pela questão da comunicação, que demorou um pouquinho, foi meio em cima da hora, mas talvez para você vai fazer mais sentido após assistir o vídeo de hoje. Então a gente vai falar muito sobre o calendário do João para outubro e início de novembro também, com uma novidade aí. Peço o seu like aqui no canal, a sua inscrição e, se possível, dá uma hypada. Hypar o vídeo, clica no like, clica em hypar o vídeo e se inscreva no canal se você está conhecendo a gente hoje. A gente traz conteúdo de tênis praticamente diário. É óbvio que quando não tem campeonato a gente não faz vídeo todo dia, mas estamos sempre atualizando vocês por aqui, certo? Então vamos lá! Direto aqui para a tela do meu computador para a gente falar sobre o calendário. Então, como vocês sabem, já viram, João não vai jogar o ATP Masters 1000 Rolex Xangai, de 1º a 12 de outubro na China. Muita gente ficou revoltada com essa decisão da equipe, mas a gente vai trazer um ponto importante de reflexão que talvez faça sentido para você e você vai falar, pô, é verdade, faz sentido ele ter desistido de Xangai. Então, como ele não joga Xangai, ele volta às quadras no dia 13 de outubro para jogar o ATP 250 de Bruxelas, quadra dura indoor. Então, Xangai era quadra dura outdoor. Então, agora em Bruxelas inicia a gira, a pequena gira aí, né? Quase um mês de duração de torneios na quadra dura indoor. Começando por Bruxelas, em seguida o João vai para Basel, na Suíça, de 20 a 26 de outubro, ATP 500, então com nível um pouquinho acima de dificuldade. E depois tem Rolex Paris, ATP Masters 1000 da França, quadra dura indoor também de 27 de outubro a 2 de novembro. Ele é aquele Masters que é uma semaninha só de duração, é uma chave mais curta, então é muito interessante também, é bem difícil desqualificar para a chave principal, inclusive o João tá na briga ali na pontuação para estar na chave principal. E aí, a novidade é o quê? Depois desse ATP de Paris, Masters 1000, o João já confirmou que vai jogar ou em Metz, na França, ou em Atenas, na Grécia, de 2 a 8 de novembro. Ele ainda não definiu qual desses dois ATP 250 ele vai jogar, mas de fato ele vai jogar. Então, se a gente considerar aí o calendário, veja só, lá em setembro ele jogou a Davis Cup, de 12 a 14, a Laver Cup, 19 a 21, não jogou o ATP 500 de Tóquio, no Japão, né, que seria logo em seguida. Teve alguns jogadores que jogaram, por exemplo, o Fritz, ele não jogou. Tudo indicava, inclusive até em entrevista coletiva ele falou, não, agora eu vou para a China e depois a gente vai ver o que fazer e tal. Só que, surpreendentemente, ele cancelou a ida dele para o Rolex Xangai, na China, e aí ficou confirmado esses outros 3 torneios, como eu falei. Só que agora tem a adição aí de um desses 2 torneios ATP 250. Então, se a gente for analisar, o João vai jogar 4 torneios de forma consecutiva. Os 4 torneios de uma semana. Então, 13 a 19, 20 a 26, 27 a 2 de novembro e logo em seguida de 2 a 8 de novembro e depois acaba o calendário de jogos nível ATP. A gente também tem o Next Gen, só que é só em dezembro. Provavelmente, acredito eu que o João não vai jogar. Ele já é o atual campeão e tudo mais, então não creio que ele vai jogar o Next Gen, mas ainda não temos nenhuma informação oficial quanto a isso. Mas o fato é que dia 8 de novembro encerra a temporada, entre aspas, encerraria ali a temporada do João em jogos, em torneios nível ATP. E aí você deve estar se perguntando, tá bom, por que então que o João cancelou o Masters 1000 de Xangai para jogar um ATP 250, qual que é a lógica que tem nisso? O Masters 1000 de Xangai, ele teria a oportunidade de ganhar 1000 pontos, ele jogaria com os caras de alto nível. Vamos lá, a gente enumerou alguns fatores aqui que a gente entende que foram fatores decisivos na tomada de decisão, principalmente da equipe do João, de não jogar o Masters 1000 de Xangai. São 3 fatores, na verdade. Primeiro,
localização. E aí a gente vai começar a fazer uma união aqui desses fatores, desses pontos, para que a gente chegue numa conclusão. Veja só, o João saiu lá da Lever Cup, ele teve a possibilidade de ir para Tóquio no Japão ou até Beijing na China, um ATP 500, ele não foi. Então, ele treinou, descansou e tudo mais. Para ele se deslocar para a China, uma viagem longa para jogar um Masters 1000 de quadradura outdoor, talvez não fosse realmente o melhor dos mundos para ele. Então a China fica lá do outro lado do mundo, ele teria que se deslocar, ele poderia muito bem pegar um adversário difícil na primeira rodada, já perder na primeira rodada, aí ele teria que voltar da China para a Europa, porque a gira de quadradura indoor vai ser toda na Europa. Então, em teoria, é meio que perder a viagem, né? Literalmente é o que a gente fala de perder a viagem. Então, acho que esse também foi um ponto que eles levaram em consideração. Segundo ponto, condição da quadra. E para mim esse é o principal deles. Por quê? O João é um cara que vai muito bem no piso duro indoor. Inclusive o Next Gen que ele ganhou foi indoor. Ele sempre se sai muito bem nesse tipo de condição, porque é uma condição que encaixa bastante com o jogo dele, porque é um piso duro que ganha velocidade. O João é um cara agressivo, a gente já falou bastante sobre isso aqui, né? Óbvio que ele vai bem em todas as quadras, mas o piso duro indoor é uma condição de jogo que encaixa bastante com o jogo dele, ele tem grandes vitórias nesse tipo de condição. Se ele fosse jogar o ATP 1000 de Xangai, ele, primeiro, além do deslocamento, ele não jogaria no piso duro indoor. Ele jogaria num outdoor. E aí, ele não jogando Xangai, ele acrescentando um ATP 250 lá no final da fila, ele joga toda a gira de campeonatos de piso duro indoor. Então, vamos pensar assim, de forma bem fria e racional. Ele ia até a China para jogar numa condição que ele não vai ter mais até o final do ano. Realmente não faz muito sentido. Faz mais sentido ele iniciar a gira na quadradura indoor e fazer ali 4, 5 torneios nesse tipo de piso. Então, acredito eu que esse também foi um dos fatores da equipe para que tivesse uma mais lógica aí o calendário do João. E por último, e não menos importante, a questão da pontuação sim. Por quê? Você vai falar, pô, Said, você tá maluco? O ATP 1000, o cara ganha 1000 pontos, o campeão. O ATP 250, o cara ganha 250 pontos. Como é que você fala que é melhor em pontuação o cara jogar um 250? Te explico por quê. Um ATP 250, e esse que ele vai jogar em Metz ou em Atenas, são 5 jogos para ser campeão. Então ele começa ali com round 32, oitavas de final, quartas de final, semifinal e final, né? Obviamente as primeiras rodadas ele não ganha muitos pontos, mas ele atingindo uma semifinal, ele já garante ali 100 pontos, se eu não me engano. Deixa eu conferir essa informação. Mas pra gente contextualizar, são 5 jogos. Um ATP 1000 são 7 jogos. Então ele começa no round 128, depois vai pro round 64, round 32, aí oitavas, quartas, semifinal. Tem a situação dele não ser cabeça de chave. Então, se ele for jogar um ATP 1000 sem ser cabeça de chave, ele já entra na primeira rodada e muito provavelmente ele enfrenta um cabeça de chave no máximo na segunda rodada. Fora que, para ele atingir, por exemplo, umas quartas de final, onde ele ganharia 200 pontos, ele teria que muito provavelmente passar por até top 10, tenista assim muito bem ranqueado. Então o risco é muito grande. No ATP 1000 ele dá muitos pontos, só que ele dá muitos pontos a partir no mínimo da terceira rodada em diante, que ele começa a distribuir mais pontuação. No ATP 250 já não, ele dá menos pontos, mas é melhor distribuído. Então se ele atinge ali uma fase de quartas de final, ou seja, se ele ganha o round 32 e as oitavas de final, ele tá nas quartas de final, ele já vai somar 50 pontos, se eu não me engano. No ATP 1000, esses 50 pontos, é mais difícil ele somar esses 50 pontos, porque o início da chave tende a ser mais difícil do que o início da chave de 250. E tem um outro detalhe. Obviamente, um ATP 1000 você tem lá, a tendência é você ter Alcaraz, Sinner, Djokovic, todos os grandes jogadores. Um ATP 250 já no final de temporada é um ATP esvaziado. Você pode ver Metz, no ano passado, quem ganhou foi o Bonzi. O Sonego também já ganhou essa competição. Então, assim, a tendência é que ele vai jogar um ATP 250 mais esvaziado, com tenistas teoricamente mais fracos, principalmente em ranking, e a tendência é que ele se saia melhor num ATP 250 do que num ATP 1000.
Essa é a tendência. E aí, tudo isso vai chegar ali no grande objetivo do João no final da temporada, que é ficar entre os 32. Então, olha só, é estranho você pensar, não é muito lógico, mas a verdade é que o João jogando um ATP 250 no piso do indoor, onde ele tende a se sair melhor que aquele piso outdoor, com adversários teoricamente piores, faz com que ele tenha mais chances de somar pontos e chegar no top 32 para ser o cabeça de chave no Australian Open. Então, o resumo da ópera é que a decisão, a gente não sabe o real motivo, e aí também eu tenho que fazer um adendo aqui, eu acho que faltou um pouquinho de comunicação, talvez avisar um pouco antes, fazer um post, enfim, para que a torcida brasileira fica na expectativa e aí todo mundo fica, ué, será que o João machucou? Por que o João desistiu de última hora? Mas a decisão, o motivo foi planejamento de calendário. E eu tenho certeza que se não foram os 3 pontos, com certeza algum deles pesou para que essa decisão fosse tomada. E aí eu queria saber de você se você acha que no final das contas foi uma decisão inteligente ou se você entende que o João deveria estar jogando Xangai logo na próxima semana. Nos vemos no próximo vídeo, já já o João tá em quadra novamente, mas a gente segue com os conteúdos aqui. Um grande abraço e até mais.